Eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal Wesley Noturno. Antes de começar, eu já quero agradecer porque batemos 12k. Quero pedir perdão também pela demora em estar trazendo conteúdos. Essa foi uma semana muito lotada pra mim. Eu trabalho em um hotel, eu trabalho no Airbnb e aqui reabriu as fronteiras, tá tudo assim fervendo. Isso é muito bom pra quem trabalha com o público. Então por isso a demora nesse vídeo, mas muito obrigado, batemos 12k, rumo aos 13, e é isso, eu sou muito grato a todos vocês. School! Vou fazer minha publi aqui antes de começar a história. A partir de agora você pode se tornar membro do canal, ter vídeos exclusivos a partir de R$1,99. Tem como você me ajudar também pelo PayPal, você pode mandar a partir de qualquer valor. E tem a opção Pix, né, para vocês que estão no Brasil, pode mandar R$1, 50 centavos, 10 centavos, que seja, já vai estar ajudando o meu trabalho. E se você não tem condições financeiras para estar me ajudando, ou não pode, porque afinal de contas R$1 pesa assim no final do mês, se for vendo ali, compartilha meu canal no Facebook, nos grupões de WhatsApp, ou printa e solta pequenos trechos nos stories do Instagram, e isso vai estar me ajudando muito. Vai ter mais gente chegando pra cá, a casa vai crescer mais, e isso é uma ajuda e tanta. Então agora, roda a vinheta, porque o vídeo de hoje, gente, meu Deus, que confusão. Bem, normalmente eu vou lendo aqui no tablet o que as pessoas mandam pra mim e faço vários comentários. Como o texto está um pouco grande, eu vou ler e só vou comentar na hora que eu achar que é necessário. Mas hoje eu não vou enrolar muito porque o texto é bem longo, a história é muito grande e conta a história do Gessé. Se você é novo no meu canal, eu altero todos os nomes, todos os dados por questões de privacidade. Eu não vou enrolar muito, o texto é muito grande, mas eu vou apresentar pra vocês a história do Gessé. Ele é um brasileiro que mora na Irlanda, ele tá aqui na Europa. E o Gessé, gente, que complicação. No vídeo anterior, eu até pedi pra vocês assistirem Meu Primo, Meu Amante, porque tinha ali uma conexão. Eu joguei esse spoiler no ar, mas vamos pra história do Gessé. Se você quiser escrever sua história pra mim também, mundowesleynoturno@gmail.com. Na descrição desse vídeo tem aqui o e-mail por onde você pode mandar. Olá Wesley, eu conheci o seu canal por recomendação do YouTube. Eu estava pesquisando vídeos aleatórios e acabei me deparando com o título curioso, abre aspas, fui dar o golpe e acabei dando o rabo, fecha aspas. Era por volta das 4 da manhã e eu resolvi assistir. Foi hilário e você ganhou mais um inscrito. Maratonei o seu canal em um fim de semana. Quando eu parei de ver os vídeos eu pensei, por que não contar a minha história? E aqui estou eu. Gente, esse vídeo é hilário, vou deixar linkado aqui na descrição. Maratonem o meu canal, que isso é uma ajuda e tanto. Então, o YouTube recomendou o meu canal pra ele. Toda vez que você dá like, toda vez que você comenta, toda vez que você compartilha os meus vídeos, assim, o YouTube vai vendo que a galera tá gostando e vai recomendando o meu canal aqui dentro. Então, por favor, é importante dar like. Não sei o que comentar, comenta um emoji de coraçãozinho e já vai estar me ajudando bastante. Meu nome é Gessé, eu tenho 37 anos de idade e eu venho de uma família extremamente rígida e conservadora. Nossa, e eu tô aqui, né, toda pintosa, toda galáctica, lendo essa história. Eu sou filho único, infelizmente. Significa que os olhares dos meus pais sempre estiveram forte em cima de mim. As exigências também. O meu pai, ele sempre foi aquele tipo bruto paterno que desde a minha infância me contava que a obrigação de um homem era tirar 10 e 10 na escola, passar de ano, conseguir entrar em uma boa faculdade, ter um bom emprego, casar com uma moça decente e ter filhos. Ele pediu para não informar de qual local ele é do Brasil, nem o estado, mas a cidade dele não é uma cidade muito grande. Eu dei um Google e tem pouco mais de 80 mil habitantes. Então a gente vê aí, né, uma cidade pequena, um regime militar dentro de casa, o fanatismo religioso também. Aí vamos lá, vamos continuar. No fundo, eu morria de medo, pois isso tudo não era os meus planos e não era os meus sonhos. Eram apenas os sonhos dos meus pais. Não os decepcionei, mesmo que custasse a minha liberdade e mesmo que o preço fosse passar por cima dos meus próprios sonhos. Ou seja, ele resolveu então, né, já abrindo a deixa que ele diz que quer
gospel, fanatismo religioso. Ele resolveu então honrar os pais e fazer o que os pais querem, e o preço foi a liberdade e a felicidade dele. Enfim. Logo após servir o exército, eu tentei uma bolsa de estudos para a Europa, mas eu não consegui. Embora eu tivesse estudado muito para isso, só que isso não me deixou abatido. Pelo contrário, eu sempre acreditava que se uma porta se fechasse, a outra abriria logo à frente. Eu também acredito nisso. E eu acredito também em livramento. Às vezes não era para você ir para aquele lugar, para aquela cidade. E o futuro, né? O futuro tá aí. Fecha uma porta, abre outra e assim vai indo. Comecei a trabalhar em um escritório de um amigo da minha família e comecei a cursar na minha própria cidade mesmo. Vivi passo a passo exatamente como todos queriam, menos eu. Aos 24 anos de idade, eu já havia juntado um dinheirinho no trabalho e esse valor daria para custear um intercâmbio de inglês na Irlanda. Eu realmente poupava cada centavo sofrido. Eu não desperdiçava com festas ou com gastos desnecessários. Contactei uma agência de intercâmbio, consultei tudo com eles e fechei um pacote de 1 ano de estudos, com acomodação, parcelei em 6 vezes, abri mão do meu trabalho e fui. Para os meus pais, aquele intercâmbio representava algo a mais no meu CV, um inglês fluente. Mas para mim, aquele intercâmbio representava poder ter liberdade, a liberdade que eu nunca, o nunca tá em maiúsculo, para poder ter a liberdade que eu nunca tive. Longe de casa, longe do país e distante dos olhares de todos. Cheguei na Europa pouco após começar a primavera, mas ainda assim haviam dias que o frio era infinitamente pior do que qualquer frio que eu já tivesse passado no Brasil. Mas a região que você é ali também, eu acho que nem frio deve ter, né? E quando tem, deve ser o quê? 20 graus? 19 graus? Que o povo já morre achando que é frio? Né? Me lembro do meu primeiro dia na cidade, os meus olhos brilhavam para absolutamente tudo. Os letreiros das ruas, as pessoas, nos pubs, as lotações no metro. Tudo era lindo, tudo brilhava e cheirava diferente. Na sala de aula eu era muito esforçado, pois essa viagem chamada sonho custou caro e eu não deixaria o meu dinheiro se perder sem tirar aprendizado nisso. Ou seja, ele realmente pagou por aquilo, sabe quanto custou e obviamente estudou para não perder o dinheiro. Eu acho isso lindo, porque quando você dá de mão beijada para as pessoas, na sua grande maioria das vezes elas não valorizam, né? Então, não estudam mais ou menos, ou porcamente. Ele não, né? Custou caro, eu paguei, eu vou aproveitar, eu vou estudar, eu vou ser o melhor. Esse cara é muito inteligente, né? Aqui o intercambista pode trabalhar meio período. Então comecei a procurar um trabalho com o pessoal da escola e encontrei em um pub como garçom. Eu estudava e eu trabalhava. Era a realização pessoal de liberdade e felicidade. Foi assim que eu conheci a Christine, outro nome alterado. Foi assim que eu conheci a Christine. Ela estava dentro do pub e não tirava os olhos de mim. Após tantas encaradas, eu falei rapidamente com ela e ela me passou o seu número. Marcamos um café na manhã seguinte e desse café marcamos outro e depois outros encontros começaram a surgir até que oficialmente começamos a namorar, sem ninguém ter pedido ninguém em namoro. Isso é muito comum aqui, né? Você começa a sair 1, 2, 3, 4, 5, a pessoa já acha que você está namorando sem precisar ter aquele pedido formal que costuma ter no Brasil. E aliança também, né? No Brasil algumas pessoas usam anel de namoro, de noivado, aqui não é comum, tá? De namoro. Eu nunca podia levar ela para casa, para dormir no meu quarto, então eu apresentei o centro onde eu vivia, mas para dormir era sempre no apartamento dela. Pegávamos um ônibus e dava uns 30 minutos da minha escola, a casa dela, 30 minutinhos de ônibus. Foi o primeiro relacionamento sério da minha vida. Conheci seus pais em nosso 5º mês de namoro, todos me aprovaram. Por sorte, a família era muito receptiva e com 0 preconceitos. O nosso inimigo, o único inimigo, era o tempo, pois o meu visto aqui na Irlanda
era de 1 ano e estava cada vez mais próximo de encurtar. Comecei a ver maneiras de estender o meu visto, mas ainda assim, se eu estendesse, uma hora chegaria ao fim. A liberdade que eu estava tanto tendo no exterior, eu não teria no Brasil. Eu não consigo explicar, mas eu sei que eu não teria. Então eu coloquei numa balança, e o que pesou mais foi ficar no exterior ao lado de Christine. Como todos os imigrantes desesperados por permanência em um país, eu me juntei ao clube dos que se casam por documento, só que no meu caso havia amor envolvido. Os meus pais, eles ficaram muito surpresos e felizes ao saber que eu me casaria com uma moça decente. Ninguém conhece Christine aqui, né? Mas Christine estudava arquitetura, filha de um médico veterinário e de uma mãe assistente de escritório. Acabei deixando as acomodações onde eu vivia para me mudar para o apartamento de Christine. Os meus pais e o meu tio vieram para o meu casamento. Não tivemos lua de mel, pois eu não queria viajar deixando os meus pais sozinhos. Ou viajar levando os meus pais e o meu tio para a lua de mel. Faz sentido, né? Já estão vindo do Brasil, né? Custa ficar com eles esse período, porque a passagem também é cara. Economizamos o dinheiro da lua de mel comprando algumas coisas para casa, pintando as paredes com cores novas. A Christine, ela foi a primeira mulher com que eu namorei sério. E com ela, os meus maiores medos deixaram de perturbar a minha cabeça. Eu achava que eu não era capaz de amar uma mulher e que seria impossível transar com uma mulher. Mas com ela eu vi que era possível amar e era possível me envolver sexualmente. Ou seja, a gente vê aqui que há uma certa confusão na cabeça do Gessé, se ele é capaz ou se ele não é capaz de se envolver emocionalmente e sexualmente com a mulher, até de fato ele começar a se envolver com a Christine e perceber que sim, ele consegue ficar excitado, ele consegue ter uma ereção, ele consegue ter sexo com uma mulher. Ou seja, seria eu gay, um bissexual, seria eu uma pessoa que ainda não decidiu o que é. Então há essa certa confusão na cabeça dele, ele deixa isso aqui bem claro, mas a gente continua aqui. E ele é muito rápido. Com 4 meses de casados, ela descobriu que estava grávida. Foi uma rápida e grande surpresa. Mais uma vez, orgulhando os meus pais, e claro, eu também estava feliz. Filho é sempre uma bênção, embora não estivesse nos meus planos e eu não sonhasse com isso. Comecei a trabalhar mais uma vez, dessa vez full time. Eu acho que ele quis dizer que começou a trabalhar, só que dessa vez como full time. Part time é meio período, full time é o tempo completo, né, de trabalho. Seriam umas 8 horas, 9 horas, dependendo até 12 horas, dependendo do local onde você mora, pode trabalhar 12 horas. Consegui comprar uma moto e isso facilitava eu fazer uns bicos de entrega nas horas vagas. Eu estava trabalhando no pub, ou seja, ele continuava no pub e também começou a entregar comidas em um app de delivery. E ele também ajudava em mudanças de casa, ou seja, ele era um faz-tudo, né? Full time no pub, entregando comida nas horas extras e ajudando a fazer mudanças de casa. Até que em agosto eu fiz uma entrega de comida que novamente mudaria a minha vida. Eu subi com uma pizza e ele estava à espera, com um lindo sorriso no rosto. John, o nosso terceiro personagem aqui dessa trama, dessa história, né, do Gessé. O John, ele me flertava descaradamente e ele parecia perceber que eu estava encantado com ele também. Eu fiz algo que eu não estou acostumado a fazer na vida. Em horário de trabalho, correndo o risco de perder o meu job, eu dei o meu número para ele. Antes de sair, ele me roubou um beijo. Foi o primeiro beijo gay da minha vida. Temos Christine, grávida. Temos Gessé. E agora acaba de entrar o John para essa história. Foi o primeiro beijo gay da vida do Gessé. Ele já tinha essa confusão, essa dúvida. Seria ele um gay? Seria ele um bissexual? Ele conseguiu ficar excitado, conseguiu ter uma relação sexual com a Christine. Ela engravidou depois eles se casarem. Mas agora, né, no 4º mês de gestação, entrou o senhor John na história. Gente do céu, que confusão, né? Um caso de família, mas vamos lá.
Minha cabeça estava rodando e eu não sabia o que eu era de verdade. Eu seria um gay, um bissexual, ou eu seria apenas um canalha, né? Houve a traição aqui, né? Em casa havia minha esposa grávida, mas ali havia a janela que eu sempre tive medo de abrir. Mas que eu sabia que se aquilo acontecesse, eu seria a pessoa mais feliz de verdade. Naquela mesma noite eu quase não dormi, de ansiedade. Durante o dia seguinte, o John me mandou algumas mensagens e fotos também. Eu estava tão fascinado e ao mesmo tempo tão sem reação. Eu fiquei tão excitado com as imagens eu fiquei tão excitado com as imagens que eu recebi, que foi a primeira vez que eu me tranquei em um cômodo para me masturbar vendo e imaginando um sexo gay. A masturbação, ela se tornou um vício na minha vida. A partir daquele dia, eu nunca mais parei de me masturbar. Combinei com o John que encontraria ele à noite. Eu desativei o aplicativo do delivery e passei a noite toda na casa dele. Nos beijamos, transamos e foi tudo que eu sempre maiúsculo, imaginei que seria. O John, ele compreendeu a minha situação e me garantiu que não se importaria de me ver apenas de vez em quando. Ou seja, ele contou para o John que ele é casado com a Christine. E o John disse que não se importa. Eu estava despedaçado e meu coração estava dividido entre a minha mulher e ele. Nos dias seguintes eu voltei a encontrá-lo, quase que dia sim, dia não. Ele me pediu um namoro e eu não soube o que fazer, mas ele me garantiu que não se importava com o fato de eu ser casado, desde que eu prometesse fidelidade a ele e não me relacionar com nenhum outro homem. Ou seja, o Sr. John pediu ele em namoro e disse: eu aceito o fato de você ser casado, aceito o fato de você ser pai, e a única coisa que eu quero é uma fidelidade. Não fique com outros homens, apenas comigo, e tá tudo bem, tá tudo ok pra ele, né, pro John aqui. Em um certo dia, o John me propôs um passo ainda maior. Ele queria se casar comigo. Assim ele me daria o direito de permanecer no país e estar ao lado da minha filha. Eu não poderia esperar... Então eu poderia esperar o nascimento do bebê e quando as coisas estivessem mais controladas, eu pediria o divórcio. Pedi um tempo para pensar. Na minha cabeça estava Christine, mas em meu coração sempre esteve John. Uma pessoa que acabou de entrar na sua vida. Esse sempre esteve no coração, esse sempre saiu da onde? Você pode falar: eu sempre tive atração por homens, eu sempre me senti gay, eu sempre quis me relacionar com homens. Mas colocar a Christine na sua cabeça e colocar o John no seu coração e dizer que ele sempre, né, no meu coração sempre esteve o John, temos que, né, uma terapia aí, porque você não tá bem, né? Você não tá bem de entregar a sua vida desse jeito assim tão rápido para uma pessoa que você acabou de conhecer. O nascimento da criança aconteceu, só que daí eu não tive coragem de deixar a casa da minha mulher. A minha filha, ver a minha filha e ter o medo de perder ela era algo acima de qualquer coisa. Eu cresci deixando a minha felicidade nas mãos dos meus pais, mas agora eu sentia que eu estava perdendo novamente por conta de uma imprudência minha. Para minha surpresa, o John, ele aceitou, ele não terminou comigo. Seguimos a nossa relação até que resolvi introduzi-lo ao meio. Ou seja, o John aceitou o fato de ele não pedir o divórcio, o John aceitou, tem que aceitar, né, que ele vai ser pai. Então agora o Gessé resolve introduzir o John ao meio dele, né, aos familiares, aos amigos. Bem, comecei apresentando ele como meu amigo que conheci no trabalho. E ele começou a frequentar a minha casa. Conheceu minha filha, conheceu a Christine, conheceu alguns amigos meus. Ninguém desconfiava da nossa relação, pois somos discretos e fora do meio. E aqui tem eu, né, toda pimposa lendo a história de vocês. Eu vou só pegar uma deixa, amado. Vamos lá, né? Vocês dois são discretos e fora do meio. Você é discreto e fora do meio, né? A não ser que depois que a coisa, né, depois que a bosta foi jogada no ventilador, aí o John despirocou, porque uma das fotos aqui do John, meu bem, ele tá pior do que eu e pior do que muitas por aí, tá? Mais pintosa que isso é impossível, né? Que mundo é esse?
vai com esse John aqui vai com esse John aqui de uma das fotos lá na sua cidadezinha no interior pra sair no aeroporto, não tem aeroporto, é sair na rodoviária e Para não ficar muito longo a história, eu vou dar um salto no tempo. 2 anos e 4 meses depois do nascimento da Sofia, nome alterado também, a minha mulher descobriu estar grávida novamente. Eu chorava, pois eu sabia que esse triângulo jamais teria um fim. Tomei coragem e contei ao John que mais uma criança estava por vir. Só que dessa vez ele me jogou na parede, dizendo que ele não ficaria preso a uma relação onde ele era apenas o melhor amigo do papai. Eu temi que ele terminasse comigo de vez, então eu criei coragem para chamar a Christine e ele para jogar limpo e lavar todas as roupas sujas. Ou seja, ele realmente, né, depois de não sei quantos anos aqui, ele realmente ele não consegue viver sem o John. Ele ama o John. A primeira experiência dele gay, ele sempre foi gay. Ele sempre foi gay, eu acho, na minha opinião, Wesley Noturno, a Christine, a relação sexual, o casamento, foi só pra confortar os pais e pra deixar aquela pressão que ele cresceu ali estabilizada e tranquila. Mas amar de verdade, gostar de verdade, ter o tesão de verdade é por homem, é por macho. E quando o John ameaça largar ele aqui, ele surta e ele fala: não, eu não vou perder o John, eu perco a minha mulher, corro o risco de ficar sem a minha filha, mas sem o meu boy eu não vou ficar. Então ele chama aqui a mulher, chama o boy e bora de lavação de roupa suja. Foram mais de 3 horas de conversa, com lágrimas nos olhos, gritos, ofensas, mas no final ela sabia de tudo o que havia se passado. Ela ficou 2 dias sem olhar na minha cara e sem falar comigo. Eu não achei que seria de bom tom dormir na casa do John nesses 2 dias em que ela não queria me ver, pois eu temia que o pior pudesse acontecer com ela e com as crianças. No 3º dia pela manhã ela me chamou para conversar. Novamente muito choro, mas dessa vez ela me abraçou. Apesar de ter raiva de mim, ela também teve pena, pois se eu cheguei até ali foi por medo, por pressão da sociedade e por não querer desapontar os meus pais. Cara, dá pena de você, nesse aspecto aqui, de que você fez algo que você não queria para manter os seus pais felizes e com orgulho de você. Mas quando a gente olha essa sacanagem que você fez com uma outra pessoa que tá grávida, né? Aí é difícil, né? Porque num lado você tem pena, só que a razão do outro lado é uma mulher grávida e que só caiu nesse ninho de cobras porque você permitiu isso, né? Você poderia ser um heterossexual solteiro, não é porque você é heterossexual, né, heterossexual, que você tem que casar e fazer filhos, né? Poderia ser um solteirão pro resto da vida aí, saindo com homens, curtindo a sua vida, usando aplicativos de encontro. Você não precisaria envolver uma outra pessoa. Então, é questionável. Será que esse casamento foi realmente por amor? Será que não foi por 2 fatores? O orgulho dos pais e o documento para você permanecer no exterior? Pelo menos eu, Wesley Noturno, achei que fosse. Não sei. O que vocês estão achando, vocês que estão assistindo? Deixa nos comentários. E, Gessé, se você achou que eu falei merda aqui, sinta-se, né, à vontade para me mandar uma outra DM explicando, né? Mas enfim. Tá, ele conversou com ela e tal. Entramos em um acordo. Nós não nos divorciaríamos no papel. Assim, eu não seria prejudicado com os meus documentos, mas em troca eu iria ao advogado com ela e eu abriria mão de todos os bens que nós 2 conquistamos juntos. Eu ficaria sem nada. Ele aceitou, né? Ele foi lá. Para ficar um pouco mais perto dela e das crianças, eu convenci o John a encontrar comigo um apartamento um pouco mais próximo da zona onde ela vivia, né? Do local onde ela vivia. Em caso de emergência, estaremos ali sem demora. Tanto Christine quanto John, eles começaram a amizade lentamente, e a parte mais difícil
foi de contar para os meus pais. Eu posso te dizer que a minha ex-mulher aceitou mais rápido do que a minha família, mas tendo o apoio da minha ex-mulher e o apoio do meu namorado, eu não me importava com mais nada. Às vezes é preciso experimentar um pouco de coragem para você perceber que você é feliz com pouco, sem precisar de uma tropa de famílias atrás de você. Christine, infelizmente, sofreu um aborto espontâneo. Eu tive com ela todos os dias. A nossa relação ela virou uma linda amizade, mais forte do que antes. Hoje em dia, quando jantamos todos juntos, a Christine e o Thomas, que é o novo namorado dela, e eu e o John, a gente sempre sorri. A gente ri de uma forma louca, que a vida nos uniu. Eu brinco que a vida é uma caixa de surpresas e o mundo ele não gira, ele capota. Eu comecei o processo de divórcio, pois a Christine pretende se casar com o Thomas e eu pretendo me casar com o John. Imagino a quantidade de julgamentos que a minha história pode ter, mas ninguém sabe o que se passa na prisão chamada mente de um jovem gay que cresceu dentro de um lar e de uma doutrina extremamente conservadora. A minha filha é o bem mais precioso que eu tenho. Ela se dá muito bem com o John e chama ele de papai. Então ela, a Sofia, tem 3 pais e uma mãe. A nossa história tem amizade, tem amor, tem lealdade. Os pais de Christine nunca deixaram de ter contato comigo. Tem um bafafá aqui ou ali, mas não é que nem no Brasil, que as famílias se reúnem aos domingos. Aqui, as famílias só se veem no aniversário ou na ceia de Natal. Bem, esse é o meu relato, essa é a minha história no mundo gringo. Muito obrigado por abrir esse espaço e contar a minha história. Sucesso no seu canal e que venham outros milhares de inscritos. Gessé, que história louca é essa, né? Bem, se tá tudo bem com a Christine, se tá tudo bem com você e com a sua filha Sofia, é o que importa, né? No final das contas, é como você disse, né? A Sofia agora tem 3 pais, uma mãe, é Thomas, Gessé, é John, é Christine. O importante é que as coisas se resolveram. Você gay, que sabe que é gay, que nasceu gay, ou desconfia que é gay ou bissexual, não case para fazer um pai e uma mãe feliz. Não case para orgulhar um familiar. Só case por amor. Seja muito honesto com a pessoa com quem você escolheu para se relacionar, com a pessoa que você escolheu para trocar as alianças. Seja honesto, seja sincero. Ser honesto e ser sincero dói. Dói. É difícil? Muito. Mas conversa com a pessoa precisa saber aonde ela está entrando. A pessoa precisa saber, olha, eu acho que eu gosto de homens, eu acho que eu não vou conseguir fazer meu pau ficar duro quando a gente tiver uma relação sexual. Joga na cara, seja sincero, eu não consigo falar, escreve, manda e-mail, carta, SMS, vai pra terapia juntos. Mas deixe a pessoa saber tudo antes de casar, porque a outra pessoa, ela precisa saber se esse fardo ela aguenta levar, ela precisa saber se ela vai topar essa loucura, porque se você conta, olha, eu acho que eu não consigo ter relação sexual com a mulher, na minha cabeça às vezes eu me pego pensando em homens, e aí, você quer casar comigo? A esposa, ela vai poder ter a chance de pensar se ela realmente quer passar por isso, correndo o risco de ser traída por, né, você e mais um cara. Ela tem a oportunidade, ela tem a chance de pensar e decidir se ela vai topar entrar nessa loucura. Não brinque com o sentimento de outras pessoas. Bem, você tá feliz, a história se resolveu, todo mundo tá feliz, comendo junto, saindo juntos. Virou uma loucura essa história. Que não tem mais nada pra falar. Eu tô assim, passada, né? Vou ficar vendo aqui os comentários e vendo o que a galera tem pra comentar. Se você quer escrever uma história pra mim, mundowesleynoturno@gmail.com. Pra já, gente, é nessa que eu vou, porque eu tô assim, passada, não tem mais nada pra falar. Pra já é nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês. E é isso. Fui.